O Cruzeiro pode perder uma das suas peças mais importantes justamente no momento em que o time tenta ajustar os últimos detalhes para a sequência da temporada, e a notícia de uma proposta oficial da Rússia caiu como uma verdadeira bomba nos bastidores da Raposa. Se você achava que a janela de transferências seria tranquila pelos lados da Toca da Raposa, o cenário mudou completamente nas últimas horas com a forte investida do Krasnodar pelo futebol do Christian. O jogador, que vinha sendo peça fundamental no esquema tático e peça de confiança para a estrutura do time, agora virou uma grande dúvida até mesmo para o próximo amistoso contra o Defensor. A diretoria celeste se vê diante de um enorme dilema financeiro e esportivo, pois segurar um atleta assediado pelo mercado europeu é sempre um desafio gigantesco no futebol brasileiro atual. Enquanto as conversas avançam nos bastidores e os valores começam a ser discutidos, a comissão técnica precisa correr contra o tempo para entender como o elenco vai reagir e, principalmente, como reorganizar o meio-campo caso essa venda seja realmente concretizada. O torcedor cruzeirense recebeu a notícia com muita preocupação, afinal de contas, perder um jogador com a regularidade e a intensidade do Christian de uma hora para outra quebra totalmente o planejamento que vinha sendo desenhado para os próximos meses. Mas o que está realmente pesado nessa balança para o Krasnodar ter avançado tanto e de forma tão rápida? Ao longo deste vídeo, nós vamos analisar cada detalhe dessa negociação que agitou o mercado da bola, os valores que circulam nos bastidores, o real impacto técnico dessa possível perda e quais são as alternativas que a Raposa tem no elenco ou no mercado para não deixar o rendimento despencar. Fique ligado porque cada minuto dessa história traz um novo elemento que pode mudar o destino do Cruzeiro na temporada. Para entender o tamanho do problema, precisamos olhar para o peso que o Christian ganhou dentro do elenco do Cruzeiro. Ele não é apenas mais um jogador no plantel, ele se tornou aquele motorzinho que dita o ritmo da transição entre a defesa e o ataque, oferecendo uma dinâmica de jogo que poucos atletas conseguem entregar com a mesma consistência. Quando um clube do exterior, com o poder financeiro do Krasnodar da Rússia, entra na jogada, a estabilidade de qualquer planejamento é colocada à prova. Os clubes russos são conhecidos por apresentarem propostas financeiramente muito vantajosas, tanto para as equipes brasileiras quanto para os próprios jogadores, oferecendo salários que muitas vezes são fora da realidade do nosso mercado. A informação de que as negociações avançaram de forma significativa acendeu o sinal de alerta máximo na Toca da Raposa. A situação é tão real e imediata que o jogador passou a ser tratado como dúvida para o amistoso diante do Defensor, um jogo que deveria servir para testar variações táticas e dar ritmo de jogo, mas que agora ganha contornos de pura incerteza. Afinal de contas, escalar um atleta que está com a cabeça em uma transferência internacional e corre o risco de sofrer uma lesão que melaria o negócio é um risco que pouca gente quer correr no futebol moderno. A grande questão que fica martelando na cabeça da torcida é o impacto imediato na escalação e na identidade do time. Quando você constrói uma filosofia de jogo baseada nas características de determinados atletas, a saída de um deles desmorona todo o castelo de cartas que o treinador levou semanas ou meses para empilhar. O Christian oferece preenchimento de espaço, chegada surpresa na área adversária e uma recomposição defensiva que dá liberdade para os armadores criarem. Sem ele, o Cruzeiro perde essa engrenagem de sustentação. Nos bastidores comenta-se que a diretoria tenta equilibrar a necessidade financeira, que sempre existe no futebol brasileiro, com a ambição esportiva de brigar por grandes coisas na temporada. Se o valor oferecido pelo Krasnodar atingir as metas esperadas pela gestão celeste, dificilmente o clube terá condições de dizer não, até porque a vontade do jogador em experimentar o futebol europeu e garantir a independência financeira também pesa de forma decisiva em momentos como esse. Mas as perguntas não param por aí, e o cenário se desdobra em outras preocupações urgentes. Se a venda realmente acontecer, quem assume essa vaga? O Cruzeiro tem hoje no seu elenco alguém capaz de suprir essa ausência sem que o nível do futebol apresentado caia drasticamente? A comissão técnica já começou a desenhar alternativas para o amistoso contra o Defensor, e essa partida, que antes era vista apenas como um teste protocolar de preparação, se transformou em um verdadeiro laboratório de sobrevivência tática. Os treinamentos fechados na Toca da Raposa ganharam um clima de mistério e muita cobrança, pois os jogadores que buscam espaço no time titular sabem que uma vaga de ouro pode se abrir a qualquer momento. É a chance de ouro para quem estava no banco de reservas mostrar serviço, mas é também uma dor de cabeça profunda para quem precisa montar uma equipe competitiva sob a pressão de uma torcida que exige resultados imediatos.
O mercado da bola é dinâmico e cruel com o planejamento dos clubes brasileiros. O assédio europeu não escolhe momento e frequentemente desfigura elencos no meio das competições. Para o Cruzeiro, que busca consolidação e estabilidade, perder um pilar do meio-campo significa ter que reiniciar uma parte do processo de entrosamento. O Krasnodar monitora o futebol sul-americano com frequência e enxergou no Christian o perfil exato de intensidade e vigor físico que o campeonato russo exige. Enquanto os tais dos clubes costuram as minutas do contrato e discutem prazos de pagamento, bônus por metas e porcentagens de passes futuros, o torcedor vive a ansiedade de ligar o rádio ou acessar as redes sociais a qualquer instante e se deparar com o anúncio oficial da despedida. Toda essa agitação nos bastidores testa também a capacidade de reação da diretoria liderada pela nova gestão do futebol do Cruzeiro. A resposta no mercado precisa ser rápida e certeira caso a transferência se confirme. Não há espaço para apostas demoradas ou contratações de risco. O substituto precisa chegar com status de quem veste a camisa e joga. Enquanto isso não se resolve, o foco se volta para os 90 minutos contra o Defensor. Esse amistoso será o primeiro grande termômetro de como a Raposa se comporta sob o fantasma da perda de um dos seus principais jogadores. A atmosfera na Toca da Raposa mudou, o tom das conversas é sério e a definição dessa novela deve acontecer muito mais rápido do que a maioria imagina, mudando completamente os rumos do Cruzeiro para os desafios que estão logo ali na frente. Essa situação deixa claro que o futebol moderno exige resiliência imediata de todos os envolvidos. Agora eu quero saber a sua opinião sincera sobre tudo o que está acontecendo nos bastidores da Raposa. Você acha que a diretoria do Cruzeiro deve fazer de tudo para segurar o Christian, ou se a proposta do Krasnodar for financeiramente irrecusável, o negócio deve ser fechado e o clube deve ir ao mercado buscar um substituto de peso? Como você montaria o meio-campo da Raposa para o amistoso contra o Defensor sem o Christian no time? Deixe o seu comentário aqui embaixo porque a sua visão é fundamental para o nosso debate. Se você gostou desta análise profunda sobre os bastidores do mercado da bola do Cruzeiro, não se esqueça de deixar o seu like para fortalecer o trabalho do canal, se inscrever para não perder nenhuma atualização e ativar as notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece com a Raposa. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.